no YouTube. Vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Vocês são minhas cobaias. É meu projeto piloto, porque eu quero vou fazer um edital, se eu for concorrer, daí eu vou fazer uma formação bem aprofundada de projetos. E vocês são meus pupilos. Vamos lá. Planilhas. Eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês acessaram ali a pastinha, mas eu vou compartilhar aqui a tela para a gente dar uma visualizada naqueles modelinhos. E aí, a partir disso, a gente começa a tirar as dúvidas, tá? Estão vendo, né? Tá tudo certinho? Agora eu não estou vendo vocês, podem me chamar se precisar falar alguma coisa. Essa planilha aqui, planilha modelo, a primeira aba, que é tipo, tá chamando de tipo de despesa, mas eu até vou mudar aqui o nominho dela. Tá, aqui eu iniciei, né, para vocês verem mais ou menos como escrever, mas depois vocês podem ir inserindo linha. Eu vou até falar assim, algumas coisinhas de questão de planilha, mesmo que tem gente que não sabe. Então, para inserir linha, você posiciona o cursor ali na linha, né? Clica com o botão direito, e ali você coloca ali, inserir linha embaixo ou em cima, tá? Pode aumentar, então não tem que ser assim, só esses itens aqui, não. Pode ser gigante, pode ser uma planilha simples, né? Isso não quer dizer que o trabalho seja simples, às vezes é uma execução mais, né? A execução financeira mais fácil. Então, as planilhas, normalmente, essa aqui é com base do Underly, tá? Porque tem outras que são um pouquinho diferentes, tem itens obrigatórios que você tem que prever de divulgação, de taxas, mas essa aqui é o que eles pedem lá no Underly. Então, vamos falar das nomenclaturas, tá? O item é importante, nessa coluna A, é importante sempre numerar. Por quê? Pode haver uma diligência, né? Ou uma menção, por exemplo, não no caso do Underly, mas ou numa prestação de contas, que ele vai te perguntar, mas no item 1.1 você passou tal valor e agora está tal valor, explique. Então, eles sempre mencionam pelo número do item, não está ali à toa, tá? Na coluna B, então, são as etapas, né, das despesas e os itens, a descrição, né? A gente vai separar por ordem cronológica da execução. Então, tudo que é pré-produção, tudo que você vai fazer antes de realmente executar o teu objeto, né? Lembrando que o objeto é o seu produto final, principal, que você vai oferecer com o projeto, tá? Às vezes pode ter subprodutos, tem a contrapartida, mas o objeto é o produto final, é a execução dele, né? Então, tudo que for antes disso, a gente já vai falar mais, vai na pré-produção. Depois, a produção e execução são todos os custos que vão ter durante a realização do seu produto, do seu objeto, né, do seu produto cultural. Depois, mais ali embaixo, divulgação e mídia. Aqui tem um recorte especial fora do tempo, que vai incluir todos os materiais, as ações que forem para divulgar o seu projeto. Então, ali pode ter coisas antes de pré-produção, como os anúncios, a publicação, vem aí o festival de hip hop. Isso é pré-produção, né? Na época que ainda não está acontecendo, mas ele faz parte de divulgação. Então, tudo que for divulgação, se for camiseta, as artes gráficas, né? Você vai contratar um artista gráfico que é para fazer a peça de divulgação. Então, tudo isso entra na mídia divulgação. Despesas administrativas, também separa, né? Que é uma coisa que acontece no começo, meio e fim. Impostos, tarifas e seguros. E aí também vai variar bastante de acordo com cada projeto. Tem projeto que tem execução de música, tem que prever ICAD. Se você estiver fazendo pelo CPF, você vai ter que descontar ali o valor do imposto de renda, tá?
sobre taxas também vamos falar mais para frente todos os detalhes do que pode e o que não pode colocar nas taxas, tá? Voltando aqui, então, na coluna C é a quantidade, que está sempre relacionada com a coluna D, quantidade de unidades. Por exemplo, cada item da sua planilha vai ter uma nomenclatura diferente, tá? No coordenador de produção, você contrata por mês, né? Ou você pode também contratar por verba. Mas aqui é mais indicado você colocar meses, para que o avaliador saiba quanto tempo que o coordenador vai trabalhar. E às vezes você coloca assim, uma verba para o coordenador de produção, 6.500. Poxa vida, mas o projeto é de 20 mil. Por que essa pessoa vai ganhar 6.500? Né? Se colocar aqui uma e aqui verba. Então, fica melhor você colocar. Ele vai trabalhar 10 meses, né? A gente sabe que é muita relação produzir um festival. Então, são 10 meses para produzir, para chegar lá no 10º mês e fazer 3 dias de evento, e vai ganhar 650 por mês. Então tá, 650 por mês é justo, né? Então, por isso que é importante sempre colocar bem certinho, do que fazer assim de qualquer jeito, vou botar verba e não vou complicar, não vou fazer conta, né? Cris, eu tenho uma dúvida sobre isso. Diga. Na avaliação do projeto passado, foi apontado isso, que eu botei como tu falou, botei um cachê de 6 mil e foi falado que era pelo avaliador, que era um valor alto, né, para um projeto, enfim. E aí, mesmo assim, passou. Aí, esse ano, eu tava dividindo da seguinte forma. Eu botei por meses, só que eu tava botando assim, eu botei o produtor, o diretor, a equipe técnica, né? Nos 3 meses, nas 3 etapas, na pré-produção, na produção e na pós-produção. E aí eu dividi por meses, dividi por cachê em cada etapa, para diminuir um pouco esse valor para não ficar tão alto, e também daí eles teriam que me dar 3 notas e isso também diminui a questão do imposto do imposto de renda, né? Que se é mais que 2 mil, tem o desconto. Tu acha melhor botar tudo na pré-produção, igual tá nesse teu exemplo, com o total de meses, ou dividir por etapa, ou dar na mesma? Olha, várias coisas. Nesse caso, o coordenador de produção é a pessoa, porque por ser proponente não se cobra, né? A gente não remunera a função de ser proponente. Mas o proponente pode ser o coordenador, né? Porque, poxa, seu nome que tá ali, tá na tua conta, né? Então, é normalmente você que vai coordenar todo mundo, vai contratar, coordenar a equipe. Eu botei como produtora. Tá. Aí é outro caso, né? Então, coordenador de produção, ele pode ser o valor global do projeto até o final. E ele normalmente é o item 1, sabe? Depois, as outras funções, os produtores, você pode sim fazer separado. Na pré-produção, por exemplo, os seus produtores, eles vão fazer um trabalho mais de boa, assim, mais suave, não é tão intenso. Você pode fazer um valor X, né? Um valor de, por exemplo, R$500 por mês para eles trabalharem 3 meses de pré-produção. Aí, quando chegar lá na produção, durante o festival que o bicho vai pegar, eles vão trabalhar intensamente, aí você pode botar R$1.000 no mês da execução, tá? Mas isso, assim, é livre, não é regra, tá? Eu gosto de fazer assim, porque tem valores diferentes, né? Tem, às vezes, intensidade de trabalho diferente. Outra coisa que você falou de nota de reduzir imposto de renda. Isso é muito importante, gente. Se possível, contratem pessoas que tenham CNPJ. Contratem MEI, contratem empresas, porque é uma trabalheira. No caso do Anderly, como eles estão nessas transições de financeiro, tá? As minhas últimas execuções sempre foram muito simples e não tive problema. Eu podia sacar dinheiro, dividir e pagar lá o lanche de todo mundo. Mas você contratar pessoa física, quando você tem que dar um relatório financeiro, você vai ter que ter recolhimentos
pode implicar problemas para a sua empresa. Se o seu projeto é no nome da tua empresa e você está pagando pessoa física e não está recolhendo os impostos de INSS, imposto de renda, você pode ter problemas futuros, né, na tua contabilidade. Então, quem tiver um contador, né, é bom também considerar isso. Quem tem contador, ele vai orientar, vai fazer as guias de recolhimento, de RPA, né, quando a gente contrata o profissional autônomo. Recolhimento de profissional autônomo, RPA. Então, eu, como regra, eu não contrato pessoas físicas, né? Porque, poxa vida, é tão fácil ter MEI, né? Senão, na pior das hipóteses, você vai ter, consegue uma MEI emprestada, alguma coisa para você não se complicar. Então, essa é a minha dica. Isso que você falou de fazer 3 notas para reduzir o imposto, eu acho que não dá. Eu acho que não dá, porque no fim das contas é a mesma pessoa que vai receber. E o imposto é anual. Entendeu? Sim, é real, eu tinha esquecido desse detalhe. Obrigada, Cris. Mas então, só resumindo, é melhor botar tudo na pré-produção mesmo e botar o número do mês em vez de cachê. É. Se você não vai botar, por exemplo, o fotógrafo, ele não vai trabalhar na pré-produção. Não, é a equipe principal, né? A equipe principal que vai pegar desde o começo, você já bota lá na pré-produção. Então, assim, continuando aqui nas nomenclaturas, né? Vamos falar sobre todos os tipos de nomenclatura, tem outros modelinhos ali, planilhas. Mudei aqui para a convenção de ciclo, que é esse que eu estou executando agora. Então, a gente pode botar meses, cachês, diárias, né? Para fazer sentido o que a gente está pagando ali. Depois, a gente tem na coluna E o item unitário, que é justamente para a gente saber quanto vale, né, essa unidade aqui, tá? Então, primeiro você define qual é a unidade, né? Se eu vou fazer por mês, por verba, por cachê, por diária, tá? Ou por hora, às vezes, contratação de professor, você vai dar oficina, vai botar professor, bota valor de hora-aula, é a melhor coisa. Então, eu vou definir a unidade, defino o valor da unidade e quantas unidades. E aí a gente chega ao resultado final total, que tem a formulazinha. Esse aqui tá sem fórmula, mas vou mostrar aqui para vocês, tá? Se eu mudar aqui para 2 meses, o meu valor tem que mudar ali, ó, 7.800. Se eu botar 8 meses, isso é bem legal, gente, é uma dica boa, botar fórmula, porque a gente, quando está ajustando o projeto, a gente, não, vou reduzir um pouquinho ali. Passou dos 20 mil. Vou botar aqui 645. Aí ele vai lá e calcula automaticamente. Calcula automaticamente, tá? Porque acontece. O que pode acontecer? Você mandar uma planilha com os cálculos errados, e aí você vai ser desclassificado, ou vai perder muito ponto por falta de atenção, falta de coerência, ou você vai prometer um preço e não vai poder pagar porque está errado. Então, acontece, é muito comum de você mudar, se não tiver fórmula na planilha, você muda aqui, lá, você bota 700 aqui, e aqui está sem fórmula, aqui no custo total. Aí mudei 700, só que aqui não mudou, esqueci, estava toda atrapalhada, que falta 2 dias para encerrar o projeto, e aí vai a planilha errada, tá? Então, só esse adendo da fórmula, que é assim, ó, para quem não sabe fazer fórmula, tá? Vai colocar o símbolo de igual, vou fazer aqui na linha 5, o igual, aí a gente vai marcar a letra e o número da célula que você quer colocar. Então, aqui eu vou fazer do 5, né? É o C5, a coluna C da linha 5, C5, depois símbolo de vezes, e a coluna E, né? Então, é E5. Pronto, tá formulado ali. Não tem nenhum valor, então dá 0. Agora eu vou botar um valor para a gente ver se deu certo. 2. E aqui
Ué, por que deu 70? Deixa eu ver minha fórmula. Ah, não, botei errado aqui. E5. Tá. Então, aí ficou 2 e 2 de 10. Olha lá, já saiu na fórmula R$20. Beleza? Outra coisa legal de ter é soma. Você pode somar tudo de uma vez ou somar por blocos também, tá? Mas para somar tudo de uma vez é muito fácil também. Você marca a primeira célula, vai até lá no final, marca a última célula. E tem um item aqui de soma, tá? De funções. Vocês estão vendo na barrinha, que é um M de ladinho? Funções, soma. Aí ele vai te dar a soma total. Se eu alterar o valor aqui e botar 0, ele já altera lá embaixo, ó. Tá vendo que mudou o valor, né? Então, e aí depois, assim, uma vez que você tiver se vocês baixarem essa planilha, ela já tá com a fórmula aqui, você pode copiar, copia. Ah, aqui eu não quero escrever lá que nem a Cris escreveu no de cima. Aí você vai no colar especial e cola somente a fórmula. Pronto, tá feito. Ou você pode fazer em tudo. Marca tudo. Ó, marca todas as linhas daqui e você já bota a fórmula em todas. Colar especial, fórmula. Pronto. Beleza, gente? Cris. Diga. Oi, a Regina. Cris, só voltando um pouquinho àquele negócio da nota fiscal, me surgiu uma dúvida. Para esse projeto que eu fiz, eu contratei pessoas que tiraram uma nota da prefeitura. Isso é válido? Pessoa física? Pessoa física foi lá na prefeitura, fez seu cadastro e conseguiu tirar a nota. Você fez... Ah, vi que você me levantou a mãozinha para falar, que eu não estava vendo vocês. Não, eu então, sei, eu sei. Tá, quando precisar me chama. Tá. Qual edital que foi, Rosa? O Anderly. Regina. Pode chamar de Rosa também, não tem problema. É pro Anderly? É. De 2020? Sim. Olha, a gente tem que torcer para não precisar de relatório financeiro, tá? Tá. Para a sua prestação no Anderly, tudo bem, tudo ok. A pessoa deu nota, a pessoa pagou a sua própria nota, né? Sim, sim. Mas isso é válido? É isso que eu queria saber. É válido né? Para a prestação do projeto. Sim. Só que você tem contador? Tenho. Então, eu sugiro que você consulte seu contador, senão vai te dar problema na tua prestação de contas, porque você contratou pessoa física. Entendi. Você é obrigada a recolher os impostos de INSS dessa pessoa, entendeu? Entendi. Tá. Vou anotar isso. Às vezes, eu não sou muito especialista, não sei muito, tô correndo atrás para aprender dessa parte de contabilidade, mas eles têm uns caminhos ali, né? Mas assim, é com o contador. Não, a gente não vai conseguir resolver sozinho, e eles fazem isso bem amarrado mesmo, porque os contadores se resguardam, né? Sim. Alguns acessos, algumas declarações, só o contador pode fazer. Então, os valores dessas pessoas eram muito alto? Não, era R$600 por mês, assim, 2, 3 meses. Não era muito alto. E ninguém ganhou, assim, quem deu um valor maior, deu MEI, né? Mas essas são pessoas que ganharam, assim, ao longo dos 6 meses, R$600 por mês, e elas davam essas notinhas. Então, eu tenho 1, 2, 3 pessoas que fizeram isso ao longo do... Não, 2 pessoas dentro do projeto. E aí, elas pagaram suas notas e tal. Bom, então... eu fiz assim... Esses meses agora, eu estava trabalhando com o pessoal de São Paulo para o PROAC. Né? Sim. O PROAC tem uma prestação de contas bem restrita, tem que fazer bem direitinho. Aí, o mesmo prêmio lá, PROAC Lab, dos projetos era uma proponente X com a contadora dela. Aí a contadora dela nos orientou, como eu estava de produtora fazendo contratação. Ela falou assim, olha, e eram muitos cachezinhos pequenos de R$300, de 200, sabe? Umas coisinhas assim.
Ela falou, a pessoa pode fazer um recibo simples, porque o valor até 1.000, até um salário mínimo, não tem retenção de imposto de renda. Uhul! Tá? Mas são 2 impostos que a gente está falando. Então, imposto de renda não tem retenção, se for até 1.080, né, que é o salário. Mas se for mais a questão do recolhimento de INSS, se a tua empresa está contratando a pessoa física, por lei você é obrigado a recolher, que é, acho que 18% do valor. Seria 8% dela e 10% da empresa. Isso. Então, consulte o teu contador para você ver se dá para fazer alguma manobra, se vai dar tudo ok no final da prestação, no teu balancete final de empresa. Até porque, senão, acaba recaindo esses encargos para você mais cedo ou mais tarde. Sim, se a minha empresa em São Paulo, ela é microempresa, então eu não teria recolhimento de impostos, eu teria COFINS, essas coisas, é um imposto único, né? É o simples. Mas aqui eu estou à frente de um instituto, e o instituto tem todos esses recolhimentos. Tem que falar com o contador. Ver direitinho. Só para vocês entenderem, então, tem formas de contratar por recibo, que foi essa minha experiência que eu também nunca tinha visto, porque para mim, assim, tem nota, se não tem, tchau. Aí eu vou buscar outra pessoa, a não ser que seja, assim, a pessoa que não tem outra igual. Aí eu vou conseguir uma nota para essa pessoa, mas eu não pego nota de IPF. Então, nesse trabalho, aí eu falei, mas é mesmo, e pode. Aí a gente fez um projeto grande de 200 mil e ela pagou várias pessoas com 300 com recibo. Tá? A contadora dela garantiu e ela confiou e fez. Agora eu estou com outro projeto do mesmo edital, só que com outro contador e outro proponente. E eles falaram, eu falei, vocês aceitam recibinho? Não, de jeito nenhum, tem que ser nota fiscal. Aí é outro entendimento. Eu posso compartilhar a minha experiência ano passado, que a gente executou o Underly, né? A gente contratou pessoas físicas e realmente foi um problema. Primeiro porque as pessoas não sabiam emitir nota, eu dei uma assistência de como fazer, mas deu problema com vários, mas ok, isso a gente ajuda, né? Não tem problema. Mas também porque, assim, no contrato dizia que a pessoa ia receber X. E aí, com a retenção, aí a pessoa te dá uma nota de valor X, digamos, R$1.000. E aí, com a retenção, ela recebe 850. Daí a pessoa já não... mas tu não me falou. Sim, tá escrito no contrato, tu que não leu. Daí começa uma situação de que a pessoa acha que está recebendo menos por tua causa e não por causa da retenção de imposto. E não é só a retenção de imposto. Tem a guia DAN, que é o documento de arrecadação municipal, que eles têm que pagar na hora de emissão da nota, antes de receber o próprio cachê. Então, e aí tem mais uma taxa. Então, são 2 taxas e um imposto. E a galera acaba achando ruim. Então, realmente, só para complementar ali com a minha experiência, que é mais fácil com CNPJ, assim, que daí não tem nenhuma taxa nem retenção. Muito bom, Sara, bem lembrado. Outra coisa de se conversar, quando você contratar a pessoa, e os contratos eu tenho feito assim, eu boto alguns terminhos em negrito, tipo valor, a data que a pessoa... Tem lá aquele monte de palavrinha chata de contrato. Aí, sobre o pagamento. Aí depois também vou mandar para vocês uns modelinhos de contrato, tá? Aí lá no pagamento, eu boto em negrito, destaco o valor. Vou receber 5 dias depois da emissão de nota, negritinho, né? Para ajudar a pessoa a ver, para depois não falar, eu não sabia, não li a letra miúda, né? As pessoas realmente não leem os contratos. Mas isso, e assim, isso que a Sara falou, as pessoas acabam achando que você está ganhando, está explorando a pessoa recolhendo imposto. E o imposto é importante, a gente só recebe o edital, só está conseguindo trabalhar com o edital porque foi recolhido algum imposto em algum momento. Então, esse pensamento de, eu não vou abrir, eu não vou ter MEI, não tenho conta no banco, não quero fazer nada disso. Então, desculpa, tu não vai trabalhar comigo. Esse é meu pensamento, tá?
a gente precisa entrar no sistema, não dá, eu não concordo com anarquia, não dá para viver assim. Então, se a gente quer viver do sistema, trabalhar com o sistema, receber dinheiro público, a gente tem que estimular, sim, o pagamento dos impostos. Então, é isso. Aí também tem aquela coisa, não, eu não tenho MEI, eu vou pagar o imposto, então você bota o cachê já mais para cima para poder fazer esse recolhimento, tá? Então, no caso da Sara, ela poderia ter combinado, né? Claro que é imprevisto, as pessoas são assim, elas dão trabalho quanto a isso, mas aí daria para combinar um cachê de 1.150, porque aí você sabe que mais ou menos 150 você vai ter que recolher para pagar o imposto. Vamos. Mais alguma dúvida? Vamos seguindo nas planilhas? Bora lá. Aqui. Então, gente, daí eu coloquei algumas planilhinhas de trabalhos que eu já executei, com valores reais, tá? Alguém me pediu no grupo, tem uma planilha de tabela de preço, e a única que existe, oficial da FGV, é muito desatualizada, é de São Paulo e Rio, então não dá para tirar de parâmetro, ainda mais com a inflação do jeito que tá, né? Então, essas aqui são mais próximas dos valores reais, né? E elas variam bastante de acordo com o teu objeto. Então, pode ser evento, a gente vai conseguir ver nomenclaturas de serviço de segurança, limpeza. No caso de gravação de CD, a gente tem locação de estúdio, né? Os músicos, arte do CD, o encarte do CD, por exemplo. Montagem teatral, esse tá bem completão. É um projeto de 100 mil, né? Então, ele prevê viagem, questões de direitos autorais. E aí, um espetáculo de dança que tem... Esse aqui também, ele incluía viagem de pessoas e também custos de oficina, tá? E esse aqui teve a retenção de imposto. Tem alguns editais, no caso do Underling, se você fizer em pessoa física e você tiver a retenção, você pode receber esse valor retido futuramente. Tem outros editais que não, tá? Ele sempre diz lá, no termo do edital sobre a retenção, ele diz se é... esqueci a palavra agora. Se é de ressarcimento, alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá, vamos falar das nomenclaturas. Então, a gente tem, normalmente, todo o projeto vai ter o produtor executivo ou coordenador de produção. Se for um projeto bem grande, que tem muita gente, muitas rubricas, o que são rubricas? Rubrica é cada item desse, tá? Cada item é uma rubrica. Se ele tem muitos processos, muito procedimento de contratação, coordenar muita gente, cronograma, então é bom ter, né, um produtor executivo ou um coordenador de produção. O produtor executivo, o que é um produtor executivo? É o que executa, não é que ele é executivo de pasta e terno e gravata, né? Ele é o produtor, é a pessoa que executa as ações. Então, ele vai contratar, ele vai acompanhar a montagem, ele vai estar lá para tudo. E ele tem autonomia, né? Tem que ter liderança, tem que ter conhecimento profundo do projeto que está executando, inclusive de orçamento. Depois a gente tem, abaixo do produtor executivo, a gente tem o assistente de produção. Assistente de produção, ele pode sim trabalhar na pré-produção, né? No próprio nome já diz, ele vai ajudar o produtor. Então, o produtor precisa levantar orçamento. Aí depende, né? Se for um projeto grande, então eu vou passar ali para... A Paloma vai ser minha assistente de produção. Paloma, eu preciso de orçamento de equipamento de iluminação. Tu consegue as empresas ali e faz 3 orçamentos. Aí o assistente de produção vai lá e vai fazer esse orçamento, me apresentar, Cris, é isso. Então, essa é a função que tem o assistente. Então, sempre bom estar ligado. Ó, aqui tá igual. Esse é um projeto antigo, tá? De 2018. Aqui eu combinei a proponente do projeto
ela entrou como assistente de produção e eu entrei como produtora executiva. E a gente dividiu meio a meio. Hoje eu já não faria assim, tá? Porque pode ser um pouco incoerente. A pessoa que tem mais responsabilidade ganha o mesmo que o assistente, tá? Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Diretor. O diretor e a produção executiva estão o mesmo valor, só que o diretor trabalha mais tempo, olha, tem 6 meses e os produtores executivos, o produtor executivo 5 meses. Depois aqui abaixa o valor. Assistente de produção baixou o valor. Cris, eu tenho uma dúvida quanto a isso. Uhum. No projeto passado, eu tinha, para simplificar, eu tinha botado 3 produtores e 3 assistentes de produção. O valor era um pouco menos que a metade, assim, para os assistentes, né? E foi onde, na avaliação, eu vi que foi sinalizado que eles acharam uma equipe muito grande, que ganhava quase, tipo, 20% do projeto, enfim. Aí, nesse ano, eu botei produtora executiva. Oi? Eu botei produtora executiva, que sou eu, né? Abaixo vem o diretora... Só que eu não sei se as nomenclaturas estão certas. Daí veria diretora geral, diretor de arte, coordenador de atividades e 2 assistentes de produção. Eu já ia lá desligar, esperar uns 10 Isso. minutos. Tem alguém... Ô, Graça, tá com o teu áudio ligado. Por favor, pode silenciar. Mas já está tudo bem cozido os grãos, então? Ô, Graça, o frango tá cozinhando. Então dá para dar uma Deixa eu ver se eu desligadinha. consigo silenciar ela aqui. Não vai ficar muito... Não dá para silenciar ela só. Bom, vamos lá. Acho que ficou melhor essa saída que tu colocou, subdividir, né? Para ficar mais proporcional mesmo. Porque é bem isso, eles avaliam assim, tem 3 produtores, nossa, quanta coisa. Então, separa as nomenclaturas, né? Tipo, você, a Amanda, então você fica de coordenadora, a Amanda pega outra função. Vocês podem ganhar até a mesma coisa, só que a nomenclatura fica diferente. Sim, aí eu pensei assim, a produtora executiva que sou eu, que é quem faz tudo, né? A Amanda como diretora geral, que ela vai meio que focar em dar uma assistência para a equipe, Dirigir, né? a equipe. Isso, o diretor de arte, ele vai fazer mais a parte de assistência direta aos artistas selecionados. O coordenador de atividade, agora eu não lembro. Vai coordenar o cronograma, a execução das ações, né? Isso, e os assistentes de produção é isso, orçamento, ajudar no dia, eles meio que fazem tudo, assim. Colar fita no chão, Isso. Andar com rolinho de fita adesiva. Olha as fitas adesivas, ó. Mas será que são 6 pessoas na equipe principal? Depois eu tenho selecionadores, monitores no dia, enfim. Será que é muita gente? O valor tá menor do que os 6 do ano passado, né? Você já tem a planilha pronta? Já. Depois, se você quiser, a gente pode analisar a tua planilha. Tá. A gente faz todo mundo rever junto, assim, aí se tiver mais alguém, que eles dão uma olhadinha aqui. Aí a gente olha junto a planilha e já aponta até algumas coisinhas. Tá bom. Essa é a parte que eu mais gosto de projeto, é a parte de planilha e prestação de contas, essa parte burocrática, assim, eu gosto muito. Eu também, Cris. Adoro essa parte. Tamo junto. Tamo junto. E é uma área bem valorizada, porque ninguém gosta, todo mundo morre de medo e ódio, né? Cris, eu tenho uma dúvida também. Diga. Por exemplo, no nosso caso, somos 2 pessoas na equipe, que seríamos os produtores, né? Quem faz toda a parte de orçamentos e logística. E que somos as mesmas pessoas que vamos ministrar as oficinas. Como que tipo, a gente se coloca como produtor na pré-produção e como oficinista na produção? Tá, vamos lá, então. Isso está ligado também com o negócio que a Sara falou. Sim. Sobre... às vezes o projeto não é bem avaliado, porque fala assim, mas vocês estão ganhando 50% do valor do projeto só em produção. Sim. Né? Cachê das pessoas, não sei o que, é um tiquinho perto do que o produtor vai ganhar. Então, normalmente o valor maior do projeto, seja cachê, ou seja produtor executivo, coordenador,
é até 20%, tá? Isso não é regra, tá? Isso é uma coerência e ele é melhor visto pelos avaliadores. A não ser assim que você vai trazer a cantora Cel no seu festival e o cachê dela é muito mais alto. Então, né, justifica. Mas, assim, tem que também estar muito... Por isso que, normalmente, no Floripa Jazz, por exemplo, essas coisas a gente coloca na lei de incentivo. Os cachês dos artistas nacionais, artistas mais caros, eles vão para a Lei Rouanet. E as outras coisas vão para os projetos, para o fundo municipal, que é assim, contratar equipe, contratar técnico de som, palco, luz. E os cachês grandes, porque senão não passa, tá? Mas, por exemplo, no nosso projeto, quase a metade do orçamento vai em material, alimentação, em transporte. E a outra metade seria... A metade de você, a outra metade do orçamento é um cachê só para 2 pessoas. E teria mais 2 pessoas que não iriam na equipe, que seria um fotógrafo e uma palestra na aldeia. Então, mas aí vocês vão... não é só... são vários itens, várias rubricas. Sim. Então, tá ok. Não é que você, por exemplo, a Rosária é coordenadora, produtora executiva, você vai concorrer a de 20 mil. Projeto de 20 mil? De 15. De 15 mil, tá. Aí só a Rosário, de produtora, vai ganhar 5 mil. Aí não é legal. Claro, mas eu posso, por exemplo, Rosário, produtora, sei lá, 1.500. E aí, Ângela, assistente de produção, 1.200. E aí a gente, oficinista, Rosário, cachê de 500. Sim, isso. Aí pode. Aí pode. Na verdade, tudo pode, mas assim, é mais fácil. Eu quero orientar vocês para ter mais chances de ganhar. Então, se você colocando dividido as funções, é a melhor coisa de se fazer. Bota os valores condizentes, né? Para um projeto de 15 mil, um produtor ganhando 1.000. Então, assim, 10% do projeto, o produtor pode ganhar. Perfeito. Depende muito da complexidade de funções, né? E aí também uma reflexão para quando vocês forem contratar uma pessoa. Aí tem gente que assim, Cris, eu quero contratar você para escrever meu projeto. Ah, ok, mas quanto que é o valor do seu projeto? Porque eu posso fazer um projeto de 15 mil e um projeto de 200 mil. E no de 15 mil eu vou fazer 5 operações financeiras, vou fazer pagamentos de 5 pessoas, conferir 5 notas fiscais. E o pagamento de 200 mil, o projeto de 200 mil, eu vou fazer 50 operações financeiras. Então, varia muito, e eu vou ter que justificar, por exemplo, para escrever um projeto de 200 mil, eu tenho que justificar todo esse valor. Então, varia muito o valor. E isso também vale para vocês precificarem os cachês das pessoas. Então, se o assistente de produção do teu evento vai trabalhar só no dia do evento, ele fica lá sentadinho na boa e vai lá, aí você só liga e fala, vamos trabalhar. Ele ganha um valor. Mas eu sou seu amigo, tem que ter consideração. Não é assim. É o tempo de trabalho. Você corre o risco de prejudicar a tua coerência no orçamento. Tá? Ô, Cris, eu não entendi aquela parte que tu falou dos 20%. Tu pode repetir, por favor? Esses 20% é uma média, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, do que eu coloco para esses cargos de produção, de execução técnica, tá? No total, não poderia ultrapassar 20% a equipe técnica do projeto. Pode, como eu estava falando, depende muito da complexidade do seu projeto. Se você tem um projeto que ele é fundamental que você tenha uma equipe técnica boa, você vai ter cronograma, é um evento que vai lidar com o público, com muita gente, você precisa de muitos assistentes, de coordenar, vai gente vir de viagem e tudo mais, né? Tem que fazer logística, receber, levar para o hotel, etc. Você precisa ter uma equipe boa, normalmente equipe boa é um pouquinho mais caro, então justifica. Por isso que é tudo interligado, gente. Se eu vou contratar uma produtora executiva muito boa, ou de logística, que vai cuidar de todo mundo, vai estar todo mundo na hora certa, o almoço vai estar servido na hora certa, vai conseguir todas as licenças de rua,
essa produtora ela vai cobrar R$5.000. Então, justifica, e aí ela, quando você apresentar o currículo dela na ficha técnica, que aí assim, o avaliador ele vai lá, opa, fulana de tal, R$5.000, mas quem é essa pessoa? Aí ele vai lá no currículo e vai olhar, e vai passar uma folha, vai passar outra folha. Ele fala, pô, fez festival não sei o quê, fez não sei o quê, não sei o quê. Aí fala, então tá, então justifica o valor dela. E é bem pago, porque se você contrata uma pessoa boa, as chances de dar menos problema, né, é maior. Falando aqui mais das nomenclaturas, da descrição, né, então a gente tem, na produção, a gente tem produtor executivo, assistente de produção, coordenador de produção, diretor de arte. No caso do diretor de arte, eu tenho uma planilha aqui Vou mostrar a planilha do Floripa Jazz para vocês. Um festival de 1,5 milhão. Essa coisa é real. Ui, é muita coisa. Já eu acho aqui para mostrar. Mas assim, ó. Diretor de arte é uma pessoa que vai ficar tratando com os designers para definir as artes, o conceito, cor, aprovar, régua dos patrocinadores, tem que cuidar tudo isso, né? A comunicação visual, aí manda material para o editor fazer o vídeo de divulgação, daí depois revisa material. Então, às vezes, é importante ter uma pessoa que vai cuidar dessa parte artística, do conceito do projeto. Então, uma função de diretor de arte. Outras funções, vamos ver aqui. Não mesmo, querida. Montagem. Na técnica, durante a execução do projeto, tá? A gente tem os técnicos de montagem, de cenografia, de eletricidade, tá? Produção local é outra função que às vezes as pessoas não se confundem um pouco. Nesse caso, como esse projeto vai viajar por várias cidades, então a gente tem o produtor local. Aí o projeto ele é de São Paulo, mas vai acontecer em 4 cidades do interior. A gente já contratou um produtor de cada cidade que vai ir no lugar do teatro, vai cuidar da alimentação, vai conseguir o restaurante, fazer reserva, conseguir as licenças, e o ideal é ser alguma pessoa local, né? Então, essa é a função do produtor local. Depois tem os técnicos artísticos, né? Que aí, tratando de montagem, a gente tem várias nomenclaturas aqui, várias funções, para quem estiver aí pensando em fazer montagem de espetáculo, ou gravação de CD, coisa assim. Tem diretor artístico, tem rubrica de figurinos e adereços. Aqui no caso, por exemplo, figurino e adereço, eu não consigo mensurar agora quanto de tecido e o valor do tecido que eu vou precisar, porque eu vou contratar um figurinista também. Então, o figurinista vai ganhar um cachê, tá? Cachê é o nome mais correto para isso. Aí, o meu figurinista, ele vai fazer croquis, vai desenhar, né? E vai dizer, olha, você precisa de tantos metros de tecido e pedraria e não sei o que lá. Então, você vai botar uma verba aproximada, tá? Verba e e bota um valor ali, 4.500 para os figurinos. E mais o cachê do figurinista, tá? No caso de cenografia também, tem o cenógrafo, que é um cachê, né? Então, quando é um pagamento para a pessoa, a gente vai pagar um cachê. Quando a gente vai destinar um recurso X aproximado, a gente coloca uma verba, tá? Pode ser serviço também. Quando é um serviço artístico, né? Daí a gente bota cachê. Quando é um serviço técnico, nomenclatura é serviço. Outra nomenclatura que tem é unidades. Então, muito aplicado na parte de divulgação, eu vou fazer tantos cartazes. Então, eu vou orçar aqui as unidades,
de 47 cartazes. Cada cartaz custa R$5, aí eu tenho o valor total ali. Isso é bem importante porque ele mensura quantos cartazes vão distribuir pela cidade. Isso também vai estar cruzado com o plano de divulgação, né? Lá no Under ele tem um espacinho para colocar plano de divulgação. Aí você vai colocar ali, que vai colocar os cartazes em pontos estratégicos. E ali você vai ter esse espaço para explicar o que você vai fazer com esses cartazes que você está comprando aqui. Vamos ver. Então, falando cachês artísticos, né? Então, a gente tem os técnicos artísticos, figurino, cenografia, diretor artístico, e tem o próprio artista, que aí é o cachê do artista, tá? Vamos ver aqui, ó. Atores, tá? Então, são 6 atores, tá? Aqui tem que colocar um entre parênteses, porque às vezes o avaliador tem preguiça de pensar. 24 cachês? Nossa, mas como assim 24 cachês se vai fazer só 4 apresentações? Entendeu? Então, ele vai ter que pensar aqui, ó, fazer as contas, que são 6 atores por 4 apresentações. Por isso que dá esse valor. Aqui o valor, ó, por exemplo, é um dos valores mais altos do projeto, deu 10 mil de total de 100 mil reais. Então, ele deu 10% do valor do projeto. É aquela diquinha lá, não extrapolar 20% numa coisa, a não ser que, né, seja a coisa mais importante do projeto. Mas você vê que nada ultrapassa 10 mil reais. Depois, vamos ver aqui. Outra coisa que o pessoal tem muita dúvida, né? É transporte, hospedagem e alimentação. Esse vai para o projetinho da Rosário também, deve estar querendo saber, né? No caso desse, a gente colocou verba, optou por fazer verba, porque a gente fez no dia que estava fechando o edital, ainda não saiu o resultado. Então, a gente joga aí aleatório, né? Mas, se for possível orçar, então, deixa eu ver quem que vai... a Rosário, acho que tem como, né, colocar o valor do transporte. Então, você pode fazer rubricas separadas de transporte para 4 pessoas. Se vocês vão de carro, no Anderle agora você tem que dar uma nota fiscal. Então, eu queria perguntar uma coisa aí. Eu pensei, a gente vai de carro, seria a gasolina. Daí, eu pensei o valor da gasolina, 10 km por litro, e fazer a conta. E depois, alimentação, como a gente vai numa aldeia, a gente tinha pensado, vai passar uma semana, 4 pessoas, levar alimentos. Isso eu tenho que especificar o que estou levando? Vamos falar então do transporte, tá? Como esse negócio do Anderle tá mudando, mas tudo indica que vai liberar de novo, vai ficar mais leve a prestação de contas, então vai ficar tranquilo. Eu executei de um projeto do... Ai, meu Deus, me deu branco agora. De dança afro, da Maria, e elas tinham ensaios, então ela cobrou a gasolina. Ela pegou nota fiscal no posto, ela encheu o tanque, ela foi no dia do ensaio, abastecia o carro, pegava nota fiscal não é aquela cupomzinho fiscal, é ir lá dentro do caixa e pedir a nota nominal, o nome do projeto, A gente fez assim, porque era a melhor forma para resguardar. Se você encher o tanque num dia aleatório e pegar um cupomzinho fiscal, não é seguro. Falando assim, no sentido de seu projeto foi aprovado, você fez isso, e cair lá no Tribunal de Contas no futuro, daqui a 3 anos. Então, ele vai falar, isso está irregular, você vai ter que devolver esse valor. E acontece, tá? Então, no caso do transporte, o melhor, quem for fazer trabalhos maiores, o melhor é você contratar uma empresa de transporte, que vai te dar nota. No Anderle é até possível pagar gasolina e tal, mas faz a nota assim bem direitinho, com o nome certinho da nota. Então seria pedir a nota fiscal no posto de gasolina com o nome do projeto. No dia que vocês forem, no dia que a gente está indo, tu bota gasolina, eu falo, eu preciso de uma nota fiscal nominal. Aí você vai lá, ele fala, então vai lá no caixa que ele vai fazer a nota.
E na nota, na descrição, ele deve mencionar. Depois eu posso te mandar como que foi a nossa nota ali para você ver. Tá. Mas ele vai nominar ali todas as notas, gente. Isso também vai entrar mais para frente quando a gente falar de prestação de contas, tá? Mas todas as notas, eu tenho já também um textinho pronto, uma pasta do projeto, dados para emissão de nota fiscal. Então, quando você estiver pagando a pessoa, tomara que todos ganhem, quando vocês estiverem pagando a pessoa, você vai mandar esse textinho. Olha, preencha a descrição da nota com essa informação aqui. Tipo assim, serviço de figurinista para o projeto X e tal, para o edital Elizabeth Anderle 2021. Tem até um numerinho do edital lá também. Então, faça assim para justificar bem certinho, porque às vezes a pessoa faz assim, pode fazer uma nota fiscal, serviço de cenografia, ponto. E ela dá essa nota para o projeto do Fundo Municipal e para a Elizabeth Anderle, a mesma nota. Isso é irregular, é ilegal. Tá? Então, o correto mesmo é a nota nominal bem completinha. E no caso da alimentação, a mesma coisa. Se eu vou fazer uma compra no mercado, que a nota fiscal tenha o nome do projeto. Alimentação, vamos lá então. Vocês vão comprar os alimentos para cozinhar lá. Então, Sim. faz a nota, junto com o cupom fiscal. Aí já fala, antes de você comprar, já vai falar com o gerente que você vai precisar de uma nota nominal. Tá. Você Perfeito. compra só os itens que realmente vai usar na alimentação. Aham. Então, não dá para, assim, eu vou aproveitar pegar um sabão em pó que eu preciso lavar uma roupa. Aí bota lá. Tá. Porque eles verificam. E, assim, isso é o critério de Fundo Municipal de Cultura. Eu estou falando, assim, do critério mais restrito, do projeto mais difícil de prestar contas, porque quem consegue fazer desse jeito faz qualquer outro, né? Então, a gente vai fazer bem certinho, pega lá a lista dos alimentos que você vai consumir. Comprei uma garrafa de vodka. Não pode, entendeu? Aí, se quiser levar, fecha a conta, fecha o cupom, e aí pega e compra separado. Tá. E isso tem que estar na planilha? Eu posso colocar alimentação? Tem, se você vai gastar do projeto, você coloca. Daí você... lembrem-se do cruzamento das informações. Então, eu vou gastar de alimentação R$500. Mas eu não preciso colocar café, Não, macarrão, não. cada item. Ó, você vai botar assim, na planilha, você coloca alimentação, uma verba, tá? É um valor fechado, uma verba, e o valor. Aí, lá na sua justificativa... Não, na justificativa não. Deixa eu ver. Sim, pode ser na justificativa. Você pode colocar que vocês estão indo lá e vão... como vocês vão estar na aldeia, vocês vão cozinhar o próprio alimento, né? Que vai subsidiar vocês aí na estadia nesse período. Tá, perfeito. Tá? Tem outros casos que a gente vai no restaurante, vai pagar diária de alimentação. Aí também vai no restaurante com a trupe, a equipe lá. Então, você vai no restaurante e já pede a nota fiscal, refeição para 10 pessoas. Está previsto lá no edital. Eu estou com uma equipe de 10 pessoas e eu vou pagar refeição para eles. Então, a nota fiscal faz assim também. Valor unitário e aí o valor total. Eu tenho uma dúvida. Duas, na verdade. Uma é assim, quanto ao transporte. Como vai ser artistas de várias cidades de Santa Catarina, fica difícil como eles vão ser selecionados, eu não sei de onde eles vêm, né? Eu não sei se vai vir de Chapecó ou de Florianópolis. Eu acabei embutindo no valor do cachê o valor do transporte, para dar uma simplificada, não ter que estar pagando transporte para eles à parte. É uma boa. E aí, por outro lado, eu queria saber se, mesmo eu tendo embutido o valor, daí eu não vou ter transporte para os artistas, se eu poderia botar transporte para a equipe, que daí eu sei que vai toda de Florianópolis em 2 carros. Pode. Tá. Pode. Sempre importante dizer, por exemplo, quando você estiver falando dos artistas que são, né, você vai falar das cidades, eles vão vir, né,
um veículo próprio, você fala isso na justificativa. Uhum. E o cachê de vocês também. E a equipe vai se deslocar de carro também para o local do evento. Tá. Aí fica explicado que você vai pagar gasolina. E o almoço, a refeição, no edital passado, a gente fez numa instituição no Morro da Penitenciária que tinha uma cozinha, então eles emprestaram a cozinha. Para ter menos fabricação de lixo, de marmita, né? E não precisar ter deslocamento para restaurante, eu contratei 2 pessoas, né? Que me deram uma nota só, pelo serviço de refeição. Eles fizeram a refeição, eles cozinharam lá na hora. E aí eu botei no orçamento, eu botei o valor da unidade do almoço e o total. E aí a nota foi pelo serviço de refeição. Perfeito. Isso. Muito É bom. Tá. Parabéns. Nossa, estão muito bem, hein, nos projetos aí. Isso também se aplica no serviço de camarim, tá? Muitos editais não permitem comprar alimentação, mas você pode colocar como um serviço de catering ou camarim para a pessoa, e aí a pessoa recebe um valor X, faz as compras, mas ela recebe o valor total. Aí ela compra, prepara e arruma tudo lá. E aí você não precisa ficar fazendo notinha, justificando, mostrando que comprou amendoim, queijinho, essas coisas, né? Depois eu vou querer esse contato dos teus cozinheiros aí para convenção, hein? Tô procurando. Sim, foi bem bom, eu te passo. Legal. O que mais? Vamos lá, vamos falar de termos de... Deixa eu ver se faltou mais algum da produção. Ó, hospedagem. Aqui nesse que ela viajou, tinha transporte 2 pessoas. Eu coloquei o trecho, que eram 3 ações, fez em 3 cidades. Então, Florianópolis, Curitiba, aí tem a verba. Isso foi um prêmio de culturas populares nacional, então ele não tinha prestação de contas. Então, foi bem tranquilo. Ela pagou com gasolina no carro. Aqui também, ó, mudou a Florianópolis, Itajaí. É legal botar esse roteiro, né? Se quiser fazer mais perfeccionista, né? Alimentação, então aqui mencionei que era para o mestre e para a dançarina, alimentação de 2 pessoas por 6 dias. Então era 25, eu coloquei só diária de 2 pessoas. Mas eu poderia colocar mais específico, botar 25 por 12 e mencionar que são 2 pessoas aqui. Hospedagem também, aí são diárias, né? Cachê de mestre, cachê de dançarina, isso é para oficina, né? Deixa eu ver se tem mais algum outro. Ó, para música. Tem alguém fazendo projeto de CD, de gravação, de show? Não? Transporte van, técnico de iluminação, esse também aplica bastante para Camila, pode usar no espetáculo deles, né? Esses cachezinhos, Camila, para não ficar só um valor grande, cheio para vocês. Vocês podem prever tudo isso, né? Porque tem que ter, se for o espetáculo no circo, né? Se for em outros lugares, aí tu pode ter a sonorização, né? Um custinho de camarim. Aí vamos falar então da divulgação. Divulgação, vamos lá. Então, itens de divulgação a gente pode incluir o designer que vai fazer as peças gráficas, assessoria de imprensa, né? Isso sempre bom prever ou assessoria de imprensa ou um gestor de redes sociais, porque no underling, né, como a gente falou, pode ser mais flexível se eles liberarem a regra. Mas nos projetos mais fechados, você não pode pagar antes. Quer dizer assim, um exemplo, né? Eu vou fazer impulsionamento no Instagram e no Facebook. Para fazer esse impulsionamento, a gente tem que pagar antecipado, antes do serviço acontecer. E é uma outra regra bem importante para você ter um projeto perfeito, é pagar só depois do serviço executado. Vai ter, ó, coisa assim, quero me livrar de problemas, não contratar pessoa física, pagar depois do serviço executado, tá? Botem esse mantra
para vocês executarem um projeto sem menos problemas possíveis. Então, no caso dos impulsionamentos, não é possível pagar depois. Aí você contrata um gestor de redes sociais, que é o mesmo caso do camarim, das cozinheiras. Você paga um valor X, já inclui os impulsionamentos e o cachê dele. E ele te dá uma nota. E aí tem flexibilidade para fazer os impulsionamentos da melhor maneira. Impressão de cartazes, registro de foto e vídeo. Pode ser separado também, se for algo mais específico, que o cara vai editar um vídeo. Depende muito, assim, você vai contratar um puta produtor de imagem aí, de vídeo, que vai ter drone, então vai sair super caro. Então, separa, né, para não ficar no final, lá na linha F, um valor muito assustador. Aí divide. Deixa eu ver se tem mais coisinha de divulgação. Cartaz, assessoria de imprensa. Ó, aqui no da convenção as peças, são peças digitais, copos promocionais, que aí vai o logotipo do negócio, impulsionamento, aí tá vendo? Eu botei uma verba e aí vai para uma pessoa fazer isso. Banner de lona, sempre que for um material físico, até nos materiais, no designer, por exemplo, as peças gráficas digitais. Lá no plano de divulgação, eu vou colocar que eu vou fazer um banner de Facebook, um cartaz A4, um cartaz para feed, um cartaz para stories. Então, você enumera a quantidade de peças que vai fazer. E isso justifica o valor do designer. É uma coisa você pedir para o designer fazer um cartazinho, e outra coisa você pedir para ele fazer 10 peças diferentes, né? E aí, no caso de produtos físicos de divulgação, especificar a medida, a qualidade do material. Então, se eu vou fazer folder ou cartaz, se é papel couché, se é papel sulfite, se é colorido ou não. Então, isso é importante de colocar. Aí, o banner aqui é em lona, né? Não é um banner de tecido, é um banner de lona e a metragem, tá? E não adianta você colocar banner e botar R$500, porque pode ser um banner de 2 andares, ou pode ser um bannerzinho, aquele rolinho que bota no poste, entendeu? Alguma dúvida de divulgação? Eu tive uma dúvida ali. Tu botou no orçamento separado a divulgação? No meu orçamento eu botei ele na pré-produção. Eu boto separado porque ele acontece em todo momento, né? Eu separo esses itens porque eles acontecem na pré, durante e na pós. Na verdade, eu tenho o entendimento de que eu produzo eles na pré e depois eu utilizo eles, daí no cronograma eu boto que eu utilizo ele nas outras etapas. Não tá certo nem errado, é o jeito de cada um. Por Tá. exemplo, a foto e o vídeo você vai fazer só durante o festival e o material você só vai receber depois de que o cara editar o vídeo. Então, você vai receber só na pós. Se você seguir a regra de ouro, dica de ouro da Cris, pagar só depois da entrega, você vai pagar só na pós-produção. Então, ele não é pré. Entendeu? Entendi. Não tem jeito certo e errado, não. Depois a gente tem que só dar uma conferida no modelo que eles passaram. Acho que até está escrito, isso aqui é uma base, pode-se usar outros e tal. Mas eu sempre faço assim, justamente por isso, porque eu contrato antes, mas pago só lá depois. E isso me ajuda também para depois prestar contas, cronologicamente. Despesas administrativas, itens que entram nas despesas administrativas. Isso também é a mesma coisa da divulgação. Eu faço separado, porque ele acontece a todo momento. Gestor financeiro. Gestor financeiro é a pessoa que vai fazer os pagamentos, que vai depois fazer o balancete para prestação de contas. A gente tem também um gestor administrativo, ou pode ser assistente administrativo, dependendo da complexidade, né? Alguém para fazer contrato, mandar ofício, cuidar dessa parte burocrática. Vocês podem me contratar também, se quiserem. Outras despesas, secretário, pode ser.
que mais? Contador, jurídico, tá? Serviços jurídicos também pode ter. E aí depois a gente tem, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Nesse projeto aqui tem proponente, que é PROAC, tá, gente? O PROAC, São Paulo é uma beleza, né? O PROAC permite a pessoa receber só por botar o nome no projeto. Olha só. E é um valorzinho pequeno lá em São Paulo, R$100.000. Então, ele entra aqui no finalzinho também, que é uma função administrativa, né? Que escreveu, você pode cobrar até a escrita do projeto depois. E depois, falando de impostos, então, né, que vocês têm que considerar, seria aqui a retenção de imposto de renda para quem for fazer PF, taxas de teatro, porque é impostos e taxas. Então, se eu vou fazer num lugar vou apresentar num lugar que vai ter uma taxa lá de ocupação, tem que botar ali nessa área aqui. Taxa de CAD, sempre bom prever, né? O que mais? E esses impostos, se alguém resolver bancar aquele lance lá de recolhimento dos impostos, eu acho que é válido, né? Daí bota um contador para fazer isso, para não queimar a cabeça. E é isso, meu povo. Falamos de orçamentos. E a dúvida de vocês? Só Eu fazer? tenho mais uma. Vamos lá. A gente precisa comprar ferramentas para as oficinas. Aí vi no edital que tem bens duráveis, eu acho que é. Tenho ferramentas para comprar que vão ser usados na oficina, tipo lixa, serra, broca, pasta de polir, várias coisas assim. Eu preciso colocar item por item na planilha ou posso colocar ferramentas e depois na nota fiscal aparecer cada coisa? Uma coisa são os insumos para ferramentas. Por exemplo, as lixas não são bens duráveis. Você vai usar, vai estragar e jogar fora, né? Outras coisinhas, né? Parafuso, a broca, essas coisinhas pequenas não são bens duráveis. Mas a ferramenta, a furadeira, a serra, são coisas de itens mais altos e são bens duráveis. Sim. Você vai saber, você tem que considerar que esses bens duráveis, eles não são de sua propriedade. Não vão ser sua nem da aldeia. Mas, o que vai acontecer? Tu vai justificar que precisa isso, que eles não têm e tal, que isso vai ajudar, vai justificar, é importante, dizer por que vai comprar. Aí vai comprar. E quando terminar o projeto, você vai colocar as ferramentas à disposição, mas vai solicitar que permaneça na aldeia, porque vocês vão continuar usando, tá? Então, a propriedade é do Estado, mas você tem que solicitar ele para continuar usando ao final da execução do projeto. Isso a gente fez, por exemplo, numa circulação, que a gente comprou um projetor, que custou R$3.000. Então, no final, na prestação, eu solicitei, porque o projeto ia continuar circulando, aí eu solicitei que ficasse de nossa posse. Então, assim, eles esquecem, né, isso. Mas se a fundação falar, não, eu estou querendo projetor, me dá aqui, aí eu vou ter que entregar. E como coloco isso na planilha? Eu tinha pensado colocar ferramentas, não sei, entre parênteses, lixa, broca, serra, que são coisas que vão ser usadas. Com certeza alguma coisa vai sobrar para eles. E depois tem uma ferramenta que é tipo uma mini retífica, que seria a única ferramenta que teria que fazer ofício, que seria para deixar na aldeia também. É uma ferramenta que custa R$300, não é muito cara também. Não é muito caro, não vai ter problema. Mas, assim, são duas etapas, porque eu sempre, quando a gente pensa no projeto, é bom já pensar nele sendo executado e você já prestando contas, né? Sim. Já começa por aí, a gente vai pensar que vai ganhar. Então, por isso que eu falei isso do ofício, de solicitar, mas isso é só a segunda etapa, depois que ganhar e fizer,
Tá. Primeira etapa é botar no orçamento. Então, você pode botar uma rubrica, que é uma linha, para essas ferramentas, essas máquinas, né? Maquinário, pode ser. Aí bota entre parênteses quais são os maquinários e uma verba. Se você já tiver o orçamento, bota o orçamento dessas máquinas. E insumos para ferramentas, que aí seria a lixa, a broca, extensão, né, material elétrico. Isso aí pode entrar como insumos para ferramentas. Tá. E eu vi que tem, por exemplo, eu faço a planilha agora. Vamos supor que foi aprovado. E depois, na hora de fazer as compras, as ferramentas que eu tinha, o insumo para ferramentas que eu calculei, tirei o orçamento, davam R$900, dá 950. Se a gente tiver, né, na regra vigente, que você tem que prestar contas exatamente do valor, aí você vai mandar um ofício para a fundação, para a FCC, solicitando, manda o novo orçamento e fala, olha, agora está mais caro, posso comprar mesmo assim? Vou retirar de tal valor. Aí você manda de novo a planilha atualizada com o valor, o valor anterior e com o valor atual. Tá, porque eu vi Ou que se você vai pagar do próprio bolso. Ah, não vou tirar de nada, mas eu vou botar do próprio bolso. Não. Mas aí você só manda para registrar. Porque eu vi que tem, no edital fala que tem até 2 modificações da planilha. Sim, Seria isso, né? isso. Tá, Isso. exato. E é bom, assim, fazer e ver tudo, se não precisa modificar mais coisa, porque aí você manda de uma vez. Aí conta uma modificação, não duas modificações de item. Perfeito. Eu acho que é isso, tá? Não tenho certeza, vou conferir. O que mais, gente? Vamos encerrando, então? Ô, Cris, eu acho que tem uma na pré-produção e uma na produção. Eu acho que é isso, as etapas. Pelo menos o edital anterior era isso, era uma de 2020. É uma alteração na pré-produção e outra na produção. Então tá. Então o que eu fiz foi alterar tudo de uma vez. Eu peguei e mandei todas as alterações listadas, apontando o valor que era antes e o valor atual e o porquê, porque algumas eu quis aumentar a quantidade, não, o problema na alteração não era mudança de valor, e mandei tudo em uma alteração só, daí com o orçamento atualizado de como ficaria. Aí foi aprovado. Isso. O meu entendimento é isso que a Sara falou, mas o que a Regina falou tem sentido, porque pode estar escrito agora, mas eu entendo por que isso, tá? É só para não... a função deles de ficar reavaliando planilha, e eu vejo isso do comitê gestor do fundo municipal, é muito chato. Tem gente que muda toda hora, todo mês está mudando o projeto, então a gente limitou para 3 vezes no fundo municipal. E mesmo assim tem gente que manda de novo, e agora a gente está negando, né? Ó, você já mudou 3 vezes. Mas assim, é 3 vezes, mas muda tudo. Não tem item restrito. Cris, eu vou dar uma lida melhor para entender, porque pode ser que mudou do ano passado para esse ano. 2 perguntas que eu queria fazer. Quando, no caso, eu coloco um projeto, eu sou proponente, e para o proponente vai vir determinado cachê. Como é que o proponente vai dar uma nota para ele mesmo? A primeira questão. E a segunda questão, quando eu fiz uma vez, há muitos anos atrás, um projeto para a Funarte, que era carequinha, se não me engano, eu recolhi todas as notas, eu fiz toda essa parte aí, e quando chegou nessa parte eu também me embasbaquei. Aí eu liguei para eles e eles falaram, naquele projeto, que projetos menores, claro que faz muitos anos as coisas mudaram, mas enfim, que projetos menores de determinado valor, não, quando eram prêmios, eles não precisavam dessa prestação de contas tão, acirrada, porque eles eram prêmios, eles precisavam ser feita uma comprovação artística e entrega do relatório. Não se aplica a esse no caso de que todos são menos que 100 mil? Então, é essa a grande luta que a gente está batalhando aí, é porque sempre foi esse esquema que tu falou, prêmio.
O prêmio você apresenta um relatório de execução e tá tudo certo. Você comprova o que você fez, guarda os comprovantes, né? Se tiver algum questionamento, mas a prestação de contas você só entrega um relatório. E do ano passado para cá, eles agora pediram um relatório financeiro, que é a comprovação. O relatório financeiro é o balancete do que saiu, a data que saiu, o comprovante do o número, aquele número enorme que sai no extrato bancário, data, conta que você pagou. Aí você anexa o comprovante do pagamento e anexa a nota fiscal. Isso é um relatório financeiro. E é isso que eles estão pedindo agora. Entendeu? Mas porque eu acredito que isso seja mais uma questão de eles se aterem a tantas, terem tantas, possibilidades para justificar quando aqueles, muitas vezes, que não ganham, ficam incomodando. Também tem muita encheção de saco do TCU, do Tribunal de Contas, tá? Então, depois que a comissão analisa o teu projeto, ele aprova, mas ele manda as contas, e isso demora até 4 anos até 5 anos para você zerar. Então, tudo que você fizer, você tem que guardar por 5 anos. Porque pode faltar 4 anos e meio, já aconteceu, falta 4 anos e meio, aí tu recebe uma diligência lá. Por favor, comprovar esse item aqui que está errado, nanana. Aí você tem que correr atrás para comprovar. Não é um bicho de 7 cabeças. Se você fez direitinho, você comprova. Se você não conseguir comprovar, você vai ter que devolver o dinheiro. Aí negocia, parcela, sei lá. E quanto à questão do proponente? A questão do proponente, a gente tem um problema aqui no estado, né? Que aqui não sei aí na tua cidade, aqui na cidade, em Florianópolis, é problema em Florianópolis, que o meu CNPJ eu não posso dar uma nota para mim mesma. Ele não aceita. Então, tem projetos que eu executo que não tem retenção de imposto, que eu fiz no meu CPF. Que aí muda tudo. É diferente de eu ter um CNPJ e contratar CPF. E se eu fizer o projeto no meu CPF e contratar o CNPJ, não tem problema nenhum. Eu tenho um exemplo, se quiser, eu posso contribuir. No ano passado, nesse ano, né, eu executei o Anderle e o proponente era o meu CNPJ, minha empresa, que é uma microempresa, não é um MEI. E eu tenho um prolabore mensal como diretora de empresa, né? Que ele vem no valor X. Então, a minha empresa me contratou como pessoa... Não me contratou como pessoa física. Me pagou como pessoa física. Então, o meu prolabore daquele mês veio com o valor fixo, que sempre vem, que é o meu salário como diretora, mais o valor como produtora do evento. E aí eu tive o desconto de pessoa física, daí não tem como fugir do imposto do imposto de renda. Então, foi assim. Eu inseri, o contador botou no meu prolabore mensal o valor do cachê do projeto. Só que isso, claro, eu entendo, é uma coisa bem bacana, tu conseguiu ter essa dimensão, né? Só que pensa a dificuldade que tem uma pessoa que não lida com isso para entender essas, eu não digo esses caminhos, né? Esses outros caminhos. Eu, por exemplo, eu tenho prolabore da empresa também, só que é sobre um salário mínimo. Aí eu teria que ver com o contador como que ele poderia fazer. Seria isso? Isso, foi ele que fez tudo, na verdade. Realmente eu também tive essa estranheza, porque eu fiz um contrato para mim mesma e eu assinei como contratante e como contratada, né? Mas é assim, foi orientado assim. E o contador, eu passei para o contador, olha, esse mês eu vou receber 3 mil do projeto. E aí ele insere no teu prolabore com a rúbrica lá que é do projeto e tal. É o contador que faz, assim. E aí o contador, eu pago ele mensal pela empresa, mas eu paguei também no orçamento do projeto, pelo projeto específico. Daí ele faz as duas coisas. Isso eu fiz com a questão do contador. A questão do prolabore não fiz, mas eu ainda tenho tempo para fazer isso. Agora, uma questão que eu penso é a seguinte, e para o CNPJ, no nosso caso,
o nosso CNPJ é o proponente. E o nosso CNPJ vai receber pelo aluguel do circo, um exemplo. Como que ele vai receber? Acho que é tudo pelo contador, né? Eu tenho entendido que não, por exemplo, eu posso, assim, a Cris pode me corrigir, né? Ela que tá aqui para tirar nossas dúvidas, assim, mas como eu fiz, foi assim, por exemplo, eu vendo sprays, a minha empresa vende sprays para grafite, só que eu não posso comprar da minha própria empresa. Então, eu tive que comprar de outra empresa ou conseguir uma nota de outra empresa. O serviço tu pode prestar, mas, assim, o produto eu não pude vender. Daí eu tive que fazer dessa forma, comprar de outra empresa ou conseguir uma nota de uma empresa amiga, né? Sei lá, enfim. Sim, mas nesse Janaína, caso, vocês aí só tem um CNPJ? Vocês não têm mês? Nenhum não, de vocês tem mês? Tem mês, mas no caso, um exemplo, isso já foi em outros projetos também. Eu vou realizar 5 apresentações, né? No circo, gratuitas. Só que nesse horário eu faço apresentação. Um exemplo, eu faço apresentação também. Então, como eu não vou estar trabalhando nesse horário e recebendo, eu vou disponibilizar disso. Então, vamos pensar que eu vou cobrar um valor simbólico, que seria para manutenção, a limpeza e tudo mais. Como é que eu vou receber de mim mesma se eu sou o proponente? Isso é pessoa jurídica, né? Eu vejo assim, ó, se tu fizer como o CNPJ proponente é a empresa, tá? E se vocês têm MEI, cada um de vocês vão dar contrato da empresa, do circo, com os profissionais individuais, com a atriz Janaína, né, com os agentes do circo, por exemplo, ou como produtora, tu vai ganhar teus cachês ali, tá? A questão da locação do circo, eu acho que essa coisa da nota, eu vou precisar dar uma pesquisada a mais. Eu não sei como é que pode fazer. Eu sei que a gente não pode dar nota para nós mesmos, né? Em Rio do Sul, porque eu tenho meu endereço de Rio do Sul, e eu ganhei um Rouanet um tempo atrás. Em Rio do Sul, eles deram um jeito de eu tirar nota para mim mesma. Na Rouanet, você pode dar recibo. Você pode fazer autorremuneração, até 50% de autorremuneração, com recibo simples. Só que daí o escritório queria, porque queria a nota. Queria nota. Daí eu fui lá e tirei. E conversei, fui na prefeitura, conversei com um, com o outro. Eles deram um jeito de eu tirar nota para mim mesma, porque tinha justificativa que era um trabalho que eu estava executando para um projeto. Enfim, só que a questão que pega para mim é a questão até para os próximos projetos. Então, por exemplo, assim, ó, eu gosto de realizar os projetos no circo. E eu gosto de fazer os projetos sempre gratuitos, porque sempre faço projetos que eu entendo que tenham uma proposta cultural que hoje, muitas vezes, não tem a resposta do público financeira. Por exemplo, uma apresentação de drama, né? O público não paga para ver drama hoje, mas eles gostam de ver. Só que daí eu tenho que fazer no horário do meu espetáculo, no horário que eu tenho como que eu posso te explicar? A programação que o público já está acostumado a vir. Então, eu abro mão daquela renda que eu vou ter naquele dia para uma comédia, para fazer o espetáculo do drama para o projeto. Então, eu preciso a remuneração do circo, eu preciso a remuneração dos artistas. Com a remuneração dos artistas, já entendi. É MEI e é cachê. Agora, pro circo, se o circo é o proponente, como é que o circo vai receber pelo espaço? Ele vai dar um recibo. Isso aqui, eu acho que é melhor a gente verificar, né? Mandar um e-mail para o Anderly, para entender. Se fosse na regra de 2019, não tem problema nenhum, você não precisaria nem dar recibo, nem fazer nada. Você retirava uma verba de manutenção do circo, manutenção e limpeza do circo. Tu reserva a verba e pronto. Agora, com as regras de agora, tu precisa justificar esse pagamento e comprovar, seja por nota fiscal ou recibo, se for possível. Então, o caminho... Eu vou tirar uma nota para a Fundação Catarinense de Cultura? Não precisa da nota para a fundação. Tu vai quando
o projeto for aprovado, você abre uma conta no banco e recebe o dinheiro, nada mais que isso. O teu CNPJ que recebeu o dinheiro é que vai fazer os pagamentos, que vai executar o projeto. Então, as notas são dadas para o teu CNPJ. Será, se vocês têm MEI, não seria melhor uma pessoa da MEI, ser o proponente, e aí o CNPJ do circo pode dar a nota para o seu MEI? E aí ele pode dar nota de tudo isso? Não, poderia. Só que daí eu nunca vou fazer um projeto pro meu CNPJ. Mas entende? Não tem problema. Na questão, é só uma questão jurídica. Porque no fundo, é o circo que está ganhando. Apesar de estar no seu nome, por exemplo, né? Quem está ganhando, quem vai divulgar e que o nome que vai para frente é o circo, não é a Janaína, a MEI. Não, eu sei, eu entendo. Só que a questão que pega um pouquinho é a questão do currículo. Mas eu já fiz um projeto pessoa física, não fui contemplada, mas depois eu acabei ganhando porque eu fiquei de suplente. Eu acho que deve ter caído um tijolo na cabeça da pessoa. Ela não entregou a documentação. Acontece. Eu já perdi também edital. O meu projeto era muito ruim, nesse sentido dessas... Quando eu vejo você me mostrando essa planilha aí, eu vejo assim, meu Deus, como é que... Realmente, eu não podia ter passado. E daí eu fiz tudo ele pro circo. Tudo daí foi mais fácil. Porque era eu fazendo pro circo, né? Então, tinha outras necessidades. Mas, assim, nesse aspecto, o que eu entendi agora é que eu não posso deixar nada, o circo vai só ser contemplado no sentido de receber os benefícios e não pode ser prestador em nada. Nesse aspecto, agora, enquanto isso não mudar, para ficar mais fácil para a gente fazer. Seria isso um caminho, né? Se eu tivesse no seu lugar, eu faria na minha MEI e contrataria essa empresa, né, do circo, para fazer a manutenção, para alocar o espaço e para pagar o cachê dos artistas. Pronto, para pagar o produtor. O produtor dá uma outra nota. Depende, não sei qual é a realidade de toda a equipe, né? Mas se tiver várias notas, divide as notas entre vocês. É que daí, para a gente poder participar com o MEI tem que ter quantos anos? Tem que ter mais de 2 anos. Tem que ter currículo do MEI. Tem que ter mais de 2 anos. Mas se você... o teu currículo, por exemplo, se for o teu MEI, se tiver 2 anos, não conta os 2 anos do MEI, não conta o que está lá no certificado da MEI. Conta a pessoa, que é uma pessoa individual. E isso, para o Trajetórias, valeu, porque eu inscrevi o meu Trajetórias com mais de 20 anos de carreira e a minha MEI tem 10 anos. E o meu configurou, e eles explicaram em live que o que se considera é o currículo da pessoa que está por trás daquela MEI. No Trajetórias e no Underly. Também é o mesmo critério, porque a MEI é uma pessoa, né? Não é uma empresa. Eu tenho uma dúvida sobre isso também. Por exemplo, tem um produtor que ele tem currículo desde 1999. Só que ele não tem MEI. E é essencial, ele é um dos grafiteiros mais antigos de Florianópolis e tal, é o Mumu. Então, e ele tem só até 4ª série, nunca fez nada de regularizar, nada. E aí eu vou abrir um MEI para ele conseguir emitir as notas, porque eu acho essencial a participação dele no projeto. O currículo, é isso que eu estava falando, né? O currículo dele conta como individual, mesmo que o MEI vá ter um mês. Não tem problema, ele pode participar como produtor, como diretor de arte, ele não é o proponente. Ele pode, sim. Se ele não é o proponente, que a única regra é que a MEI tem que existir há mais de 2 anos, né? Então, ele só vai abrir para poder receber. Eu até sugiro que você preveja, tipo, 1 ano de pagamento das DANs, ou já faça o pagamento, se ele não é muito agilizado, já paga e já ajuda ele a pagar as DANs de 1 ano. Sim, né? Essa é a ideia. Vai estar no cachê dele para facilitar. Ô, Cris, mais uma dúvida. Ô, Jana, só para esse negócio que tu falou, tá, da autorremuneração, eu acho que é bom, tenho certeza, escrever um e-mail para eles, tá? Perguntando da situação ideal para vocês. Você quer fazer pelo CNPJ do circo, então
faça essa simulação, esse relato para eles e como eles podem resolver, que é o que você quer. Se não der desse jeito, a gente acha outros caminhos, que é isso que a gente falou. Aí faz um CNPJ, contrata o circo. Mas agora, a segunda dúvida que eu tenho, que você falou que a gente não pode adquirir bens, né? Eu preciso um exemplo. Eu, a Janaína, sou proponente através do meu CNPJ, mas eu quero fazer um projeto pro Circo Teatro Biriba, porque a gente precisa de uma lona e de uma reforma do nosso palco. Como é que eu vou fazer um projeto disto se eu não posso receber um bem? Pode. Bens duráveis. Você não pode comprar um carro. Não pode comprar um monitor de uma televisão, entendeu? Eu posso comprar uma lona? Você pode. No edital do circo, ele prevê. Eu vou depois reler, porque eu não li tanto dos circos de lona, né? As características, mas eu acho que está ali. Aquisição e manutenção de lona. Onde que está? No edital? Anderson? Deixa eu procurar. Eu vou encerrar a gravação aqui. Aí a gente já vê isso aqui agora.